para você que está aí conectado, falaremos um pouquinho sobre as ciências da sociedade, ou seja, a sociologia. Os pontos principais que desvendam como estudar pessoas, grupos de pessoas, instituições e toda a sociedade. Então, como pensar na sociedade, né? Uma nova forma de se estabelecer o pensamento sobre o que é uma sociedade. Então, começa através das grandes navegações que a sociedade já começa a se organizar de uma forma pensando em conquistas e em vivenciar grupos e individualidades. Então, a partir das grandes navegações entre os séculos XV e XVI, né, que foi um fator que influenciado pela necessidade dos europeus em conquistar novas terras, né, e além disso, buscar matérias-primas, materiais preciosos e outros produtos que não eram encontrados na Europa. Nesse período, a Igreja Católica, ela também tinha interesse nesse empreendimento por ter um grande significado para os fiéis. Além das grandes navegações, também teve o desenvolvimento científico e tecnológico entre os séculos XV e XVI, onde a razão passou a ser considerado o elemento principal para conhecer o mundo. É com base na razão que as pessoas se consideravam livres para julgar, avaliar, pensar e emitir opiniões, e sem se submeter a uma autoridade divina ou superior. Então, as pessoas começaram a ter uma liberdade de pensamentos a partir do desenvolvimento científico e tecnológico. E também um outro fator, né, que veio junto com esse desenvolvimento científico e tecnológico, que foi a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero e João Calvino, questionavam as condutas do clero e a estrutura da Igreja Católica e a autoridade do Papa. Então, esse movimento, ele buscava a valorização do indivíduo, né, e a pregação livre da leitura das escrituras sagradas. Além desse movimento, nós tivemos o Renascimento, né? Então, o Renascimento é um período marcado por transformações que assinalam o final da Idade Média e boa parte da Idade Moderna. Então, as transformações promovidas pelo Renascimento, elas são vistas até os dias de hoje na cultura, na sociedade, na economia, na política e na religião. Então, o Renascimento ele é caracterizado pela transição do feudalismo para o capitalismo e rompe com as estruturas medievais. Já o Iluminismo ele é compreendido entre os anos de 1650 e 1700, que é a mobilização do poder da razão, a fim de reformar a sociedade e o conhecimento herdado da tradição medieval. Então, quando nós falamos no iluminismo, nós pensamos numa ideia de intelectualidade. Então, ele vai promover o intercâmbio intelectual e contra a intolerância e os abusos da Igreja e do Estado. Então, daí o iluminismo ele faz com que surja a separação do Estado e da Igreja, que hoje nós conhecemos e compreendemos como Estado laico. Então, o Estado laico ele surge, né, para garantir e proteger a liberdade religiosa de cada indivíduo, promovendo a igualdade, independente da escolha religiosa. Então, quando nós falamos no Estado laico, ele se faz presente hoje em todos os critérios